Bom dia, gente. Começando hoje a nossa live 8/2 sobre relacionamento afetivo. Então, as perguntas que eu recebi esse final de semana e ontem à noite vieram em torno, tá? A maior parte são de alunos, de seguidores. Eu não abri a caixa de perguntas, mas as perguntas estão chegando, tá? Então, a primeira pergunta é: por que não me sinto feliz mesmo tendo uma relação afetiva estável? Segunda pergunta que saiu na caixa de perguntas que eu coloquei semana passada sobre exclusão e inclusão, sobre pertencimento. Indiferença é uma forma de exclusão? Pode falar um pouco sobre isso? Estamos passando por problemas sérios na relação de casal, mas ele não quer terapia. O que fazer? E a quarta pergunta: segundo o casamento, pode dar certo? Ou estamos infinitamente conectados ao que passou, já que por termos sido casados esse vínculo permanece, tá? Então a dúvida dela é se é possível ser feliz num segundo casamento. Então vou falar um pouquinho sobre isso. Essa live fica gravada lá no YouTube, quem não conseguir assistir hoje vai lá no canal Instituto Érica Lopes e pode assistir. Então eu trouxe aqui um livro, tá? Que é do Juan Garriga, O Amor que Nos Faz Bem. Ó, vocês podem comprar para ler, ele é maravilhoso e ele trata muito, né? Ele trata, na verdade, esse livro trata das dinâmicas do casal de forma muito bonita. Porque eu não me sinto feliz tendo uma relação afetiva estável? Então, vou ler aqui um trechinho desse livro para a gente compreender um pouco essa resposta. Então, relacionamento como um espaço de crescimento, mas não um único espaço. Mas ele tem uma influência no que eu faço lá fora também. O relacionamento, como vimos, não vai nos trazer felicidade, mas ele pode nos ajudar a crescer. Então, a responsabilidade da minha felicidade pessoal não está numa relação afetiva, não está no meu parceiro. De fato, creio que o relacionamento afetivo é um espaço ideal para o crescimento das pessoas. Então, o primeiro espaço ideal para o crescimento das pessoas acontece em casa, quando eu nasço, ali na relação com meu pai e com a minha mãe. Ali eu já tenho uma matriz, um modelo. De fato, creio que o relacionamento afetivo é um espaço ideal para o crescimento das pessoas, pois com ele nos despedimos do menino ou da menina que fomos e entramos no mundo dos adultos. Então, o relacionamento a dois, a sexualidade, eles nos empurram para a vida, para fora, para eu buscar algo diferente, para eu criar algo novo, para eu construir a minha própria família. Senão a gente estaria conectada aos pais até hoje, se a gente não tivesse essa força da sexualidade, do desejo de se relacionar com outras pessoas. Nesse sentido, se lhe dermos a atenção e o cuidado devidos, se como adultos estivermos dispostos à travessia da intimidade do amor, de uma maneira real e respeitosa em relação ao que vai acontecendo a cada momento, o relacionamento pode ser um desafio para o nosso crescimento. Tá? Então aqui ele fala de intimidade. Eu falo muito sobre isso nas aulas. Então intimidade não tem a ver com ficar nu, arrancar a roupa e ficar nu frente ao outro. Intimidade quer dizer que você está se despindo dos seus sentimentos, de quem você é, tirando as máscaras, as fantasias que você usa e se mostrando para o outro realmente tal como você é. Falando com ele de alma para alma, falando com ela de alma para alma. Porque certamente teremos de revisar alguns dos nossos modos de funcionar e de viver. Isso aparece na relação de casal, claramente. Alguns costumes e pautas de relacionamentos, alguns hábitos e crenças, alguns medos e exigências. Então, na relação afetiva, eu estou reeditando minha primeira relação. A relação que eu tive com a minha mãe, que eu tive com meu pai, que eu vi o meu pai e a minha mãe tendo. Quando eu vou para minha relação de casal, eu vou esbarrar com aquela minha realidade, com a realidade que o outro traz. E a partir daí, desenvolver uma nova, criar um novo cenário, um novo script, para que a gente não caia na repetição. Mas as repetições de imediato, elas já começam a sondar, principalmente quando não foram trabalhadas. Bom dia, Janaína. Então, o relacionamento afetivo não é uma relação de ajuda, mas uma relação que ajuda. Então, eu não ajudo o meu parceiro
não me ajuda, a gente ajuda a relação. A gente contribui para que aquela relação dê certo. Então, sou eu, o outro e um terceiro elemento. Quando há uma relação a dois, somos três, né? Uma tríade. Eu, o outro e a relação. Ou conjugalidade, posso chamar de conjugalidade esse terceiro elemento, que é construído a partir de mim, a partir do outro, a partir do meu ir em direção ao outro, do outro vir em direção a mim. A gente cria esse terceiro elemento, que é a conjugalidade, que é a relação. E isso depende dos dois. Então, o relacionamento afetivo não é relação de ajuda, mas uma relação que ajuda e ajuda muito. Ajuda o desenvolvimento pessoal, às vezes por meio da alegria, mas outras vezes pelo próprio sofrimento e do desânimo conscientemente aceitos. Então, tanto pela alegria quanto pela dor, o relacionamento afetivo, ele acrescenta algo em você. Ele está te ajudando a olhar para aquilo que você ainda não olhou, que você precisa olhar, que você precisa trabalhar em você. Por isso que a gente diz que as relações afetivas, elas são relações de espelho. E aí não só com o casal, qualquer tipo de relação que eu estabeleço com o outro, há aí uma dose de espelho. Provavelmente nada ajuda mais o próprio crescimento que assumir de maneira consciente a dor e dar-lhe um espaço dentro de nós mesmos, como nos ensina um mestre espiritual aqui que ele cita no livro. Em vez de nos defendermos dela a todo custo e o tempo todo, edificando barreiras de proteção que acabam nos afastando do nosso coração e de quem a gente realmente é. Então, nesse sentido, gente, aí aqui mais à frente ele fala, nesse caso, um paradoxo estranho acontece. Enquanto o casal se protege, quanto mais ele se protege, mais ele impede mutuamente eles impedem mutuamente de se desenvolverem, porque o que eles estão fazendo aqui quando eles se protegem? Eles estão impedindo que a intimidade aconteça, e a intimidade é o que vai fortalecendo a relação de casal ao longo do tempo. Então a sexualidade, ela secciona, ela me corta ali o meu vínculo infantil com a família de origem e me direciona para a vida dos adultos, para eu buscar alguém diferente. Essa é a função da sexualidade, ela é extremamente importante. Por isso eu falo que se não tivesse sexualidade, talvez os filhos estariam conectados com os pais até hoje. Então ela tem essa função muito importante e na relação de casal mais ainda. Porém, a intimidade, ela vai além da sexualidade. Então a intimidade eu vou construindo ao longo do tempo. Eu consigo me despir para o outro e me encontrar realmente de alma para alma. Não é só o aspecto e a força imensa da sexualidade, mas esse crescer dessa intimidade que embarca a sexualidade, mas vai além dela. Então, quando o casal está na proteção, ele não consegue se conectar e eles não conseguem se desenvolver. Então, eu me protejo, ele se protege também. Portanto, o casal não consegue. Eles não avançam. Às vezes, o processo começa com que eu vou falar aqui, que é a quarta... Não, é a terceira pergunta, eu vou complementar isso aqui. Então, a gente precisa pensar enquanto casal nessa necessidade realmente de intimidade. O que é intimidade, né? O que seria intimidade? Como eu classifico intimidade? O que é intimidade para mim? Então, tem sentimentos, tem emoções que a gente não conversa com o outro, que a gente não fala. Às vezes o casal tá junto 20, 30 anos e eles nunca conversaram sobre determinado tema que é extremamente relevante para ela ou para ele. Então, fica como pergunta aí, né? Qual é a conversa? Tem um amigo terapeuta que ele se fazia essa pergunta e um dia ele teve essa conversa com a esposa dele, né? Qual é a conversa que eu nunca tive com a minha esposa? E o tema veio imediato na mente dele e eles conversaram. E passaram por uma turbulência ali, depois retomaram a vida de casal com mais força ainda. Então, por que eu não me sinto feliz, mesmo tendo uma relação afetiva estável? Talvez vocês estejam se protegendo muito. E aí, quando a gente se protege, a gente impede de se entregar, de conhecer o outro e impede que o outro também me conheça. Outro ponto aqui, tá? Eu não me sinto feliz mesmo tendo uma relação afetiva. A relação afetiva, o casamento, ele não é responsável pela tua felicidade.
Você é responsável pela tua felicidade. A relação afetiva, a relação de casal, ela vem contribuir, ela vai colaborar, ela vai nutrir, tanto com a alegria quanto com a dor, porque daí com a dor eu fico resiliente, eu fico mais forte, eu fico mais consciente. Com a alegria eu tenho a motivação, eu tenho o meu movimento interno. A alegria é uma força imensa, então ela me ajuda a construir. Ela me ajuda a ter mais criatividade, a prosperar em vários setores da minha vida. Mas a responsabilidade realmente da tua felicidade, ela vai além da relação. Então, quais são os projetos de vida? Será que quando você se casou, o casamento se tornou o teu projeto de vida? Porque dentro desse pensamento, que a gente chama de pensamento integrativo, o casamento, ele corresponde a uma parte da tua vida, mas a tua vida não pode se resumir àquilo ali. Então você tem lazer, tem espiritualidade, tem os amigos, tem o teu trabalho, tem a relação de casal, tem a relação com os filhos. Como é que andam esses setores? Observa isso. Então o casal saudável, eles têm um objetivo em comum. Então vocês têm algum objetivo em comum? O objetivo do casal. E o objetivo do casal não é ter filho, ou cuidar dos filhos, ou fazer algo pelos filhos, tá? Os filhos não são o objetivo do casamento. Eles vêm a partir da relação a dois, mas não podem ser o objetivo do casal. Qual que é o objetivo de vocês? Porque vocês surgiram antes dos filhos. O que vocês pensam em fazer? É construir uma casa? É se mudar? Fazer uma viagem? Fazer um trabalho comunitário juntos? Qual é o objetivo do casal? Isso é um ponto importante para você refletir em relação à tua vida. Qual é o meu objetivo enquanto pessoa? Então, se eu não me sinto feliz, o que está acontecendo com todos esses setores da minha vida que eu falei? Eu tenho um objetivo? Eu tenho algo que me impulsiona, que me faz vibrar, que me faz querer acordar? O que me move? Qual que é a minha estrutura? Que me mantém em pé quando tudo parece desabar? Então, essa pergunta, o que me mantém em pé quando tudo parece desabar, ela traz pra gente uma noção do nosso sentido de vida e do nosso propósito. Então, assim, eu aprendi isso na minha especialização em psicologia positiva e isso me marcou para sempre. Eu fiz lá o teste das forças de caráter para eu identificar quais são as minhas forças. E a professora perguntava... Como é que ela perguntou? O que te mantém em pé quando tudo desaba? Qual é a força principal aí? O que te sustenta quando assim tudo parece perdido? E automaticamente, é óbvio que eu fiz o teste depois para ver, porque são várias forças, acho que são 24 e as primeiras 5 são as mais que são mais relevantes para você. As outras você pode desenvolver. E as minhas 3 primeiras forças, assim, primeiro eu já pensei. Depois eu fiz o teste para confirmar. Então, a minha primeira força de caráter era fé e espiritualidade, seguida de amor e conhecimento. E realmente são meus 3 pilares, isso me sustenta. Eu sou apaixonada pelo conhecimento. Eu me sinto extremamente angustiada, tolhida e presa quando eu não posso estudar. Então eu tenho casa para cuidar, eu tenho a empresa, eu tenho a minha relação com meu marido, meus projetos pessoais, eu tenho tudo isso e eu tenho que ter tempo para estudar. E hoje em dia, né, qual é a minha maior aflição? É essa questão do tempo para eu parar para estudar, porque é uma força minha. E a fé é uma força minha, a primeira força. E faz sentido porque todos os momentos de provação que eu passei, eu tenho claramente dentro de mim, nas minhas células, que o que me sustentou foi Deus, foi a espiritualidade, foi a fé. E a ciência comprovou isso quando eu fiz o teste das forças de caráter. E o amor, porque para ter fé tem que ter amor. E para amar o conhecimento tem que ter amor também. Então, faz muito sentido. Então, você que está infeliz, se pergunta quais são as tuas forças. Com base nas tuas forças, você consegue observar qual é o teu sentido. Então, se a minha força de caráter tem a ver com amor, com espiritualidade, com conhecimento, e eu trabalho com desenvolvimento pessoal, eu estou alinhada com isso. Mas se eu estivesse trabalhando, de repente, com matemática, né, eu poderia ter uma informação aí e me sentindo infeliz. Opa, peraí, vou repensar isso aqui. Então, veja as tuas forças de caráter, observa os teus objetivos pessoais e o teu objetivo na relação de casal. E, se for possível, obviamente, né, procure uma psicoterapia, uma terapia, uma constelação, para te ajudar a entender um pouco mais em que momento você está na tua história transgeracional. Segunda pergunta:
Indiferença é uma forma de exclusão? Eu não sei, tá? Não tenho certeza se foi Jung que falou, mas que o contrário do amor seria exatamente não é o ódio, é a indiferença, tá? Então, a indiferença, ela é, sim, uma forma de exclusão. Uma coisa é eu não concordar, eu pensar diferente, eu não querer me envolver com aquilo ali. Outra coisa é eu ser indiferente. Então, o que é a informação que a indiferença passa, realmente ela é muito tóxica e ela é de uma exclusão profunda, porque a indiferença, ela nega a existência do outro. Eu nunca vou me esquecer disso, porque eu estudei isso na faculdade com o Ferrari, que foi um grande professor meu, e ele dava aula pra gente de análise transacional. A análise transacional fala do script de vida. A análise transacional é uma das estruturas e dos pilares que sustentam os estudos que o Bert Hellinger fez até chegar o desenvolvimento do trabalho com as constelações. Então, a análise transacional fala dessa análise das transações, das relações. Eu entendo o sujeito com base não nele em si, mas na relação que ele estabelece com o outro. E o que a gente faz com a constelação? Eu entendo o outro com base na relação que ele tem com os demais. Eu vejo isso nos grupos, no grupo familiar, no grupo que ele está inserido, como ele transita, como essas relações acontecem. E dentro da análise transacional, a indiferença, ela é extremamente tóxica, ela mina as nossas forças, porque realmente eu estou negando que o outro existe. Eu nunca mais esqueci disso, comecei a observar. Então, observa você que tem alguém da tua família, o teu parceiro, enfim, ou você já fez isso, né? De estar com alguém e aí você ficou com raiva daquela pessoa, você finge que ela não tá nem ali, você não fala, você gela ela por uma semana. Ou você que passou por isso, que foi gelado, né? Qual é o sentimento que você tem? Né? Eu, nas relações tóxicas que eu já transitei, passei muito por situações onde passava por esse momento de indiferença. E a sensação que eu tinha era a pior possível. Eu não sou vista, eu não existo. Então vai diretamente, realmente, a um papel de exclusão e de pertencimento. Então a indiferença, ela seria o contrário do amor e não o ódio. Porque o ódio, eu não estou sendo indiferente. Eu sinto algo, eu manifesto algo, há uma relação ali de forças. Na indiferença eu corto você. Você não serve para nada, você não existe. Então, é bem pesado, é sim uma forma de exclusão. Terceira pergunta. Estamos passando por problemas sérios na relação de casal, mas ele não quer terapia. O que fazer? Faça você terapia. Conheça-se, vai constelar os seus temas, vai fazer renascimento, faz uma vivência. Agora a gente não está fazendo vivência presencial, mas tem vivência online, um monte de gente fazendo vivências maravilhosas. Eu estava falando ontem na sala de aula, na turma, que os nossos grupos, o grupo de constelação, os grupos que acontecem nas turmas de formação, todos os cursos que a gente faz, a gente pode observar que no momento que a gente está reunido por um tempo com aquele grupo, grandes coisas acontecem nas nossas vidas. Porque existe uma força, a Lília me falou desse termo, né? Força egrégora, mas eu já tinha ouvido falar de egrégora em outras situações. Mas essa força egrégora que é do grupo, ela tem um poder catalisador de transformar. Então, assim, eu estou ali naquele grupo, eu consigo fazer mudanças mais fácil, porque eu tenho esse suporte emocional. Por isso que os grupos, as dinâmicas de grupo, as terapias de grupo, o NA, o AA, o Alanon, todos eles têm um poder muito grande. Por quê? Porque o grupo está ali. Então esse grupo passa a ser o quê? Uma família, uma nutrição, uma reprodução, né? Eu reedito, eu tô montando um cenário familiar e aquelas pessoas ali, elas me sustentam e eu as sustento. Então essa troca de experiência que tem ali faz com que a gente consiga potencializar. E veja que depois que a gente sai dos cursos, a gente tem que dar uma caidinha, pode dar uma caidinha, às vezes a gente começa a recair nos comportamentos antigos, até entrar num novo treinamento, numa nova vivência, ou vai fazer uma terapia de novo, que é a minha dica. Começou a cair, procura ajuda. No caso dela aqui, que ela está falando que eles estão passando por problemas na relação de casal, provavelmente ela está sofrendo com isso, por isso ela mandou a pergunta. Então, em relação a ele, não tente convencê-lo, porque é o pior caminho. Quanto mais você pedir para ele ir, mais
ele pode estar interpretando que você está dizendo que o problema é ele. Então, faça você. Se a relação de casal é 50-50, se você cuida de você, os teus 50 estão ok. E com certeza isso vai modificar a tua dinâmica de se relacionar com ele. Mudando a tua dinâmica de se relacionar com ele, pode ser que algo aconteça ali com ele. Então, assim, eu fiz um podcast semana passada com a Cláudia, ela foi minha aluna, e ela fala exatamente, tá no Spotify, ela fala sobre isso, né, o impacto que as constelações tiveram na vida dela, e que o curso e todo o movimento que ela já fazia, porque eu posso dizer que ela era uma pessoa terapeutizada, porque ela já está em processo de terapia há muito tempo, já fazia terapia, enfim. Então, foi muito mais fácil. Eu acho que já estava um pouco preparado para a eclosão que aconteceu na vida dela. Mas o marido foi impactado, não pelo que ela falava, mas pela mudança dela. Ele começou a se perguntar e a perguntá-la: o que você está fazendo? Por que você está assim? Eu quero experimentar isso. Então não é pelo convencimento verbal, é pela mudança que a gente arrasta os outros, tá? O convencimento verbal, quase sempre ele não funciona, porque quase sempre meu comportamento está contaminado. Então a dica é: faça pela relação através de você. Se cuide, se conheça, entenda o que está acontecendo ali, veja a sua parte nisso. A relação realmente ela é 50-50. Se está funcionando, se não está, 50 é teu, 50 é dele. Então vai olhar para a tua parte, para os teus 50 e deixa que ele é adulto. No momento certo, se for da vontade, se tiver que ser, ele vai encontrar um caminho para ele. Às vezes o caminho dele vai ser diferente do teu, uma outra terapia, um outro jeito, vai ser pela espiritualidade. Tem o curso de relacionamento para casais, Esther, falei ontem, tá? Falei ontem na turma, é um curso novo, na verdade, é teoricamente novo. A parte dos exercícios já estão todas prontas e gravadas, então os casais que querem fazer, os terapeutas que querem fazer, podem fazer. Bom dia, Andresa. Apliquem a técnica em vocês. Tem lá as ferramentas onde vocês vão ouvir os áudios bonitinhos e vão fazer. E tem os vídeos explicativos onde eu vou falar um pouco mais da dinâmica do casal. Então, em casa, online, gravado, bonitinho. Você pode fazer junto com o parceiro, pode fazer separado, tá? Ele pode fazer no momento, você faz no outro, depois vocês conversam sobre aquilo. Então, é uma possibilidade que eu encontrei de entregar algo para que vocês façam aí com vocês, tá? E eu vou estar falando mais sobre isso, vou deixar no Linktree o link da landing page que está falando dessa vivência online, mas ela é gravada, ela não é ao vivo, tá? Mas ela tá excelente, os exercícios são maravilhosos. Lá na página vocês vão ver o depoimento das pessoas que já fizeram, tá? E a gente também tem, já que a Esther falou de curso, e ainda falta uma pergunta para eu responder, tá? A gente está começando semana que vem a turma nova Constelação na Prática, tá? É um curso rápido, prático, direto, que você vai aprender mais das constelações, aplicar na sua vida, fazer a leitura dela em relação à tua história, remontar essa tua história e, se possível, também levar isso para o teu trabalho, para os teus clientes. E aí a gente tem tipos diferentes de curso, então a gente tem esse Constelação na Prática, tem o do 0 ao atendimento individual, que ele é um pouco mais profundo, ele tem a mentoria junto, e a gente tem o curso completo que engloba os módulos de constelação em grupo. Tudo isso lá no site, que eu vou deixar aqui nas inscrições, em algum lugar, acho que nos stories. É bem legal. Vocês vão gostar, é por isso que eu tô aqui, porque eu passei por esse treinamento, porque eu sempre fui uma apaixonada por desenvolvimento humano. E quando eu comecei a trabalhar com as constelações, aflorou tudo aquilo que eu já queria fazer, tudo aquilo que eu já fazia, tudo aquilo que eu amava. Ajudou a me organizar a minha história e ir para o meu lugar. Então, uma das causas aí que a gente vê aí no topo da lista das dificuldades de relacionamento, deixa o link na bio. Isso, eu vou deixar o link na bio desse curso. Eu vou deixar no Linktree, ali. E aí vai estar curso de casais, é só clicar lá. Tá linda a página. Nasceu mais um filhinho. Então a gente tem esse curso, tá? O curso de constelação em 3 formatos: constelação na prática, do 0 ao atendimento individual, o curso completo que engloba o módulo de constelações em grupo, e a gente tem a pós-graduação em psicoterapia integrativa e felicidade,
que tá aí no forno, tá? Mas ela é para nascer, o período de nascimento é a partir de março, do parto dela. E o nosso curso de casais. Então, vou para a última pergunta, tá? Segundo casamento, pode dar certo? Ou estou infinitamente conectada ao que passou por já termos sido casados no passado? Gente, claro que pode dar certo, a gente tem chance todo dia. Todo dia que eu acordo é uma segunda chance. Então, o segundo casamento, ele é extremamente possível. Eu acordei hoje, Deus está me dando uma segunda chance, a vida está me dando uma segunda chance de fazer algo novo no meu negócio, na minha relação. Então, um segundo casamento, ele tem plena possibilidade de dar certo. O que você vai precisar atentar é como você se relaciona com a história do outro e como o outro se relaciona com a tua história. Então, assim, se você aceita bem, se você transita bem, você com a tua história e automaticamente, quando eu transito bem, aceito a minha história, eu não estou excluindo, não estou rejeitando, eu não tenho vergonha, eu tenho chances de me relacionar melhor com a história do outro, com a bagagem que ele traz, portanto, com o outro em si. Agora, se eu escondo, não quero, né, não posso nem pensar no meu primeiro companheiro, ele não tem um lugar na minha vida, ele não tem um lugar no meu livro da vida, porque eu arranquei a página, essa página do meu livro da vida, eu arranquei e queimei. Se eu tive um filho com ele, uma filha com ele, e esse filho não pode ter contato com esse pai, esse filho é, de alguma maneira, indiretamente educado para chamar esse outro, esse meu companheiro, de pai, então claramente eu estou excluindo meu primeiro companheiro, estou excluindo a minha história, estou excluindo o direito do meu filho de ter um pai, ainda que ele não conviva com aquele pai biológico. Ele tem, faz parte da história dele. Então, para que essa relação dê certo, mas Érica, isso tem a ver? O filho que eu tive com fulano, a alienação parental vai influenciar meu casamento? Claro que vai, gente. Tudo que a gente faz influencia a vida da gente. Tudo que eu faço influencia o mundo como um todo. Então, se eu tô roubando, eu tô prejudicando um monte de gente. Se eu tô passando a perna, eu tô prejudicando um monte de gente, porque eu tô dando exemplo, alguém vê, alguém sabe, alguém é impactado. A gente não tá invisível. E a gente não é Deus. Então, tudo que eu faço tem impacto no outro. Então, o que eu tô fazendo dentro de casa, eu tô modelando um grupo, meus filhos, meus vizinhos, meus amigos. Então, a gente precisa ter responsabilidade com as nossas atitudes, porque as nossas atitudes impactam o mundo. Às vezes eu tenho um discurso lindo, mas emocionalmente eu sou caótica, eu faço coisas tenebrosas. Por exemplo, a alienação parental. E eu tô falando da alienação parental não porque eu sou uma pessoa maravilhosa, mas porque eu fiz. Então, eu tive o meu filho com 18 anos e por conta da ignorância, da imaturidade, eu achava que ele não tinha que ter contato com o pai, porque ia prejudicar. E eu prejudiquei profundamente ele. Eu vejo, até hoje, eu me emociono de falar, porque até hoje eu vejo, ele tá bem, mas ainda vejo o quanto isso deixou marcas nele. Deixou marcas até hoje. E eu tô no segundo casamento. E o meu casamento tá dando certo. Mas eu precisei fazer essa inclusão. É uma parte linda da minha história, tá? Meu filho foi um presente para mim. Eu me lembro que na época eu fazia terapia e a minha terapeuta, ela falou para mim, você nasceu de novo. E eu nasci de novo quando ele nasceu. Então, com tudo isso, obviamente que esse presente, que essa coisa maravilhosa que eu pude começar a experienciar a partir do nascimento dele, veio através do pai dele. Então, o pai dele tem uma importância na minha história, tem um lugar na minha história de respeito, de amor, e eu preciso honrar isso. Então, se você quiser ter realmente uma chance, construir algo novo, seja você uma pessoa diferente. Do contrário, você vai continuar repetindo aquilo que talvez foi o que fez com que você perdesse, que a relação acabasse, né? A gente não destrói a relação sozinha. Ela acaba porque duas pessoas trabalham a favor daquilo. Então, se você quiser ter uma chance de ter um segundo casamento feliz, faça algo diferente. Inclua a tua história dentro de você, no teu coração. Não arranque página, honre a página. Se eu tô aqui hoje com o companheiro que eu tô, é porque não deu certo lá atrás. Então,
tem uma importância, não só a importância de não ter dado certo. Eu cresci ali, eu aprendi ali, eu ensino coisas para eles, eu passo coisas para minha filha hoje que eu aprendi com base naquelas experiências que eu tive. Então são experiências extremamente valiosas que eu, graças a Deus, passei. Então, para dar certo, honre o teu passado, honre a tua história e honre as pessoas que passaram pela tua vida. Ok? A gente termina por aqui a nossa live rapidinha de terça-feira, 30 minutos. E mandem as perguntas, continuem enviando, que na terça que vem eu volto para responder. Vou deixar essa live salva no IGTV e se vocês quiserem compartilhar, podem compartilhar pelo link do YouTube, tá? Instituto Érica Lopes no YouTube, eu vou salvar lá também. Beijo, gente. Até semana que vem.